Meus amigos, que privilégio ver a Napoli de Luciano Spalletti nessa temporada. Disparado para mim, o melhor time de se acompanhar nessa temporada, por tudo, né? Pelo elenco que é muito carismático, os jogadores são muito bons, né? Você vê um Osimhen, que é um cara assim incrível, né? Um dos centroavantes que eu mais gosto do mundo é o Victor Osimhen, dinâmico demais, versátil, né? O cara tem velocidade, tem drible e tem muita inteligência, sabe a hora de passar a bola, recua às vezes, ele é letal de várias maneiras possíveis, é um goleador também nato, né? Consegue ter muito atleticismo, cabeceia bem, ganha duelos físicos, e a gente tem um Kvaratskhelia, que é um ponta que a Napoli achou lá no Campeonato Russo. Esse georgiano joga futebol demais, é um cara criativo, sim, tem um passe de muita qualidade, tem um drible muito bom, tem velocidade, tem finalização. Que jogador incrível é o Kvaratskhelia, e ainda tem um Politano, que também é outro jogador muito bom. E assim, esse trio de ataque da Napoli tem destruído quase todos os oponentes que vêm pela frente. Foi o Liverpool uma vez, naquela goleada impressionante, é agora a Juventus. E esse jogo chama atenção, né? Porque a gente estava esperando o jogo. É o primeiro e o segundo colocado do campeonato italiano. Acho que é terceira Juventus, né? Porque o confronto direto com o Milan não é vantajoso. É o primeiro critério de desempate na Itália, confronto direto e não saldo de gols. Mas assim, o fato é que a Juventus, ela vinha uma boa fase, né? 7 vitórias seguidas no campeonato italiano, não sofreu nenhum gol no período, o ataque não brilhava, mas dava conta do recado, e eles enfrentavam uma Napoli que vem jogando bem, não à toa, campanha impressionante, né? 15 vitórias, 2 empates e 1 derrota, caminha ali para um campeonato de 100 pontos nesse momento, que seria histórico. E assim, o fato é que era um jogo que chamava atenção, porque a Napoli às vezes oscilava um pouco, mas conseguia vencer. E esse é um espírito de um time vencedor, né? Mesmo não estando na melhor atuação, consegue nos pequenos momentos conseguir aproveitar as oportunidades para ganhar uma partida. E hoje foi aquela atuação de ouro, mas o Allegri deu uma ajudadazinha nisso, né? Porque eu acho que o Allegri fez um erro em tentar mudar o que estava dando certo. A Juventus é um time chato de ver jogando, mas é um time enjoado, né? Assim, de você perfurar a defesa, porque é um time que, quando fica aquela linha de 5 atrás, e aqueles 3 meio-campos recuam também, é um bloco de 8 jogadores muito bem desenhado e bem montado, que fica difícil de penetrar, não há muito espaço para você. E ainda tem a questão de quando o time sobe o contra-ataque, você tem às vezes um jogador como o Di Maria, né? Você tem uma inteligência do Aldrich Milik no ataque, então tem jogadores muito dinâmicos e inteligentes nessa Juventus que tornam ela letal de diversas maneiras diferentes, né? E assim, o jogo de hoje talvez pediu um pouco mais de conservadorismo do que ousadia. O Allegri foi ousado, ninguém pode culpar o Allegri por falta de ousadia nesse jogo, porque colocou o Chiesa de ala, né? Chiesa e Kostic foram opções bem agressivas de alas, e o Chiesa não é um ala. Eu acho que a última coisa que você tem que fazer é dar uma improvisação deste nível, né? Um ala é uma posição talvez a mais complicada para se realizar no futebol, porque ela exige que o jogador seja muito completo ofensivamente, muito completo defensivamente, que faça essa transição, que esteja apto a fazer as coberturas defensivas. O Hakimi pode não ser um gênio defendendo, mas ele tá lá na defesa. E o Chiesa estava no ataque. Quando ele subiu para o ataque era perigoso. A gente via que quando o Juventus ia para o ataque funcionava. Quando a Napoli faz 1-0, a Juventus sobe para o ataque, ela consegue levar perigo. O Chiesa participa em vários desses lances. No ataque, ok. Na defesa, aí é um problema. E ele estava literalmente marcando o Kvaratskhelia. E aí era difícil, né? Porque é um jogador muito inteligente, muito habilidoso. Quando tem espaço, ele não perdoa, né? E o primeiro gol, o Kvaratskhelia tenta lá um voleio. O Chesney faz boa defesa. E aí tem a expertise do Osimhen, que está lá pronto para o rebote, com o senso de um bom centroavante. Faz o gol. O segundo gol ali é o Bremer vacilando. Eu vou ser sincero, que partida desastrosa do Bremer, muito mal. Alexandre também não foi bem. Danilo teve seus momentos, mas também falhou em vários lances. Não estavam conseguindo trocar passes bem. Estavam atônitos, né, naquele jogo. E assim, a gente teve o segundo gol. O Osimhen conseguiu ele vencer o duelo com o Bremer. E em vez de partir para a finalização, cortar e finalizar, tinha até espaço para isso, viu a liberdade do Kvaratskhelia, passou para ele e o georgiano tocou para o fundo do gol. Mas a Juventus respondeu rapidamente. Aí o Allegri percebeu, se eu continuar com o Chiesa de ala, isso não vai dar certo, e colocou o McKennie de ala. Uma improvisação. Eu acho que aí com o Allegri sente falta do Juan Cuadrado, porque ele poderia jogar de meia e alternar isso com o Chiesa. Eu acho que o Cuadrado está fazendo falta porque não tem um ala direito tão bom quanto o Cuadrado da equipe, né? Por isso que a Juventus estava interessada no Frimpong, mas na situação financeira atual dificilmente vai contratar alguém. E assim,
não tinha o Quadrado, o McKennie foi para a ala e o Chiesa teve menos responsabilidades defensivas, o que deixou ele mais livre para atacar. Aí mudou para um 3-4-3 e a gente teve um desconto da Juventus. O primeiro tempo termina bem legal, com a Juventus pressionando, ao gol ali do Di Maria. E há de se elogiar o senhor Aldros Mili, muita gente criticou a contratação dele, mas é um cara muito inteligente, né? Um atacante muito esperto, que ali podia ter tentado girar e finalizar sem jeito, mas viu a aproximação do Di Maria, só tocou para a área que estava vazia e ele chutou ali sem muita chance de defesa do goleiro da Napoli, 2-1. O jogo no primeiro tempo foi divertidíssimo, mas no segundo tempo foi aquela história, né? A Napoli foi crescendo, aí a gente teve mais um gol do Osimhen, né? E foi o gol do Osimhen, então assim, o Osimhen cresceu na partida e no final das contas ali a situação, né? O Tubarão sentiu cheiro de sangue, né? E foi crescendo para cima do adversário, não teve muito o que a Napoli pudesse, não, que a Juventus pudesse fazer, porque tentava subir para o ataque, a saída de bola estava desastrosa, era um erro atrás do outro, o Bremer foi sem motivo nenhum tentar um passe super arriscado, entregou no pé do Fabian Ruiz, né? Acho que não foi o Fabian Ruiz, não, mas assim, o fato é que o jogador da Napoli interceptou a jogada, aí mandou para o Kvaratskhelia, que cruzou e o Osimhen foi lá de cabeça e fez mais um gol, jogou demais o Victor Osimhen hoje. E aí depois, né, a gente teve o quinto gol que o Politano fez a jogada e o Alexandro desviou e tirou a bola do alcance do Szczesny, 5-1. Uma goleada impressionante, 14 finalizações, 10 na direção do gol. Impressionante o volume de jogo que a Napoli cria. É aquele volume de jogo letal, né? Que às vezes um time coloca umas trocentas finalizações e quase nenhuma na direção do gol. A Napoli é impressionante, né? Chega no ataque, é muito perigosa de ser parada, é um time que ataca de formas diferentes. O Spalletti parece estar preparado para qualquer situação de jogo, porque no primeiro tempo é um time que consegue aproveitar uma falha defensiva no segundo gol e no primeiro consegue construir bem a jogada, e no segundo tempo um time que na transição é muito letal e sabe utilizar muito bem essa qualidade dos jogadores. Lobotka no meio campo impressionante, o Anguissa a mesma coisa, a gente tem ali esse trio de ataque que se completa muito bem, ele é muito dinâmico, né, porque ele consegue funcionar em velocidade, mas é um time que tem esses atacantes que se posicionam bem, que são inteligentes e tem um entrosamento mágico. Por isso eu acho, a Napoli pode ganhar de qualquer time do mundo, a meu ver. Tem os jogadores certos, tem a organização certa, é dinâmica o suficiente para machucar qualquer adversário. Se vai ser campeão da Champions, né? Acho aí muito difícil, mas não consigo duvidar nem um pouco desse time que é muito bem treinado. Se vai ser campeão italiano, acho que aí a chance é grande, porque de longe estão mais preparados que o Milan está oscilando demais. E assim, hoje é o jogo que a gente está naquela dúvida, se a Juventus vencesse, a vantagem cai para 4, né? Então a gente podia ter um campeonato vivo, porque a Juventus, mesmo não encantando, estava somando os pontos, estava ganhando os jogos, então não dava para duvidar da Juventus. O problema foi que o time do Alegre hoje teve a oportunidade para tirar os pontos, né? Fazer uma boa partida, só que foi massacrado e a vantagem cresce para 10, né? Então a Juventus agora tem grande chance de perder a vice-liderança para o Milan e o foco deve ser ficar entre os 4 primeiros, que é algo que eu acho que eles vão fazer sem tantos problemas assim, porque eu acho que mesmo com essa derrota a Juventus ainda está melhor do que boa parte desse campeonato italiano, ainda mais regular. É que a questão era um jogo perigoso e assim, o Tubarão da Napoli sentiu cheiro de sangue e não perdoou, né? Devorou a Juventus sem nem dó nenhuma, piedade. Impressionante atuação e a Napoli caminha para uma campanha histórica e para o fim de uma seca de títulos que deve se encerrar finalmente, mas se encerrar em grande estilo, né? Que time, que organização e que jogos eles vêm nos entregando essa temporada. Que time divertido de ver jogar. E hoje foi mais uma apresentação de ouro da equipe de Luciano Spalletti. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.